Vem cuidar das unhas comigo. Eu estava com esse multicolor, porém as unhas já estavam um pouco crescidas e o acabamento estava começando a ficar feio perto da cutícula. Sem contar que, como eu não estava hidratando muito as mãos, acabou aquelas pelezinhas chatas soltando, e como eu não ando muito com alicate, algumas eu arranquei no dente. E aí depois fui tentar dar um jeito, mas enfim, já estava com a região da cutícula irritada. Então eu decidi tirar a esmaltação, vim com um removedor sem acetona, e eu uso sem acetona para ressecar menos as unhas. E aí eu uso essas gedeiras com um pedacinho de algodão que cubra a unha e deixo entre 3 a 5 minutos, a depender do esmalte. Nesse dia eu deixei apenas 3 minutos, que foi o tempo que eu escutei uma musiquinha. E eu acho as gedeiras muito práticas por isso, porque você não precisa estar esfregando, não gera atrito nas unhas e também acaba poupando um pouco de tempo. Enfim, eu gosto bastante de fazer assim. Como eu deixei só 3 minutos e a esmaltação ela foi feita com várias camadinhas finas, ainda não saiu 100% só na puxada do algodão, mas aí foi bem tranquilo de usar o próprio algodão para tirar o restinho que ficasse. Então, ó, saiu 90% do esmalte. Depois eu usei esse mesmo algodão com um removedor que não evapora graças à dedeira. E foi só ir puxando e passando o algodão assim para tirar o máximo de esmalte possível. E, gente, se você tá gostando do vídeo, já deixa o seu like para tá me ajudando aqui com o canal. Posto vídeos segundas, quartas e sextas. Eu tava um pouco parada, mas estou tentando voltar. E olha que bonitinho os algodões coloridos. Depois disso eu molhei a ponta dos dedos e vim com uma escovinha e também um sabonete líquido para tá fazendo a higienização das unhas e das mãos. E também aproveita para fazer uma leve esfoliação. Isso aí eu faço na pia, porém, né, como eu tava gravando, eu quis fazer assim. Peguei até um copo bem pequenininho, mas enfim. E aí eu vou fazendo movimentos circulares, passo por todas as unhas, também embaixo. Eu levo cerca de 5 minutinhos ou menos fazendo isso, tá? Pode usar também uma escovinha de dentes. Eu fazia assim, porém acabava que levava mais tempo porque era unha por unha. E aí, depois de higienizar bem, fazer essa leve esfoliação, eu vim aí com um amolecedor de cutículas, esse é da Impala, gosto bastante dele. E aí eu fui aplicando, ignorem que acabou caindo uma gotinha, mas acontece. Aplico uma gotinha em cada unha, depois eu acabei aplicando até mais, porque eu gosto de deixar elas bem molinhas, bem maleáveis. E eu fui aí espalhando por toda a região da cutícula. E essa unha do meio, ela tinha descamado bastante, por isso eu fiz uma espécie de remendo de algodão, porque como ela estava muito fina, eu estava cortando conforme crescia. E aí eu decidi fazer esse remendo quando já estava um tamanho assim seguro, só pra garantir que eu posso deixar as unhas crescerem, sabe? E aí conforme for crescendo e eu for cortando, essa parte vai sair. É só porque essa ponta realmente estava muito fina, mas não estava na carne nem nada do tipo. Essa unha aí estava com uma mancha de ressecamento e ainda ficou um pouquinho de esmalte clarinho, no caso de base clarinha, perto das cutículas, mas aí no momento de espatular acaba saindo, e no momento de hidratar também essa mancha que estava na unha do dedão foi saindo também. O meu dedinho, o mindinho, estava machucadinho. Vários dedos dessa mão estavam um pouco machucados, porque, como eu tinha falado, né, estavam soltando umas pelezinhas. Depois de deixar um minutinho agindo, eu vim fazendo uma leve massagem na região da cutícula, em todos os dedos, conforme a própria embalagem instrui, porque é muito bom estar massageando essa região. Confesso que eu não massageio sempre, então eu decidi fazer isso pelo menos quando eu fui amolecer. E, gente, eu não removo as minhas cutículas já faz mais de um ano. Porém, quando tá muito ressecado, eu sempre tiro a pelezinha que tá soltando.
E vez ou outra, se tiver muito grosseira, eu acabo tirando, mas não é um hábito que eu tenho. Eu costumo hidratar antes de dormir e quando eu tenho tempo durante o dia, mas quando são dias mais corridos, eu acabo não hidratando e acaba soltando pelezinha, que é totalmente normal. Eu acelerei esse momento da massagem na outra mão para não ficar muito repetitivo para vocês. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo no canal porque teremos muito mais. Aí eu vim com uma espátula, empurrando a cutícula para desgrudar da unha, porque com ela totalmente grudada, acaba que a unha não consegue crescer direito, não tem muito espaço. Mas eu apenas empurro ela para deixar ela soltinha e bonita, mas sem remover. E aí depois que eu fiz isso, eu venho com a outra parte, onde tá emperrando, e vou passando também pra limpar, tá? Isso aí eu tava mostrando vocês que esse dedo aí tava bem complicado, tava bem cheio de pelinha. Aí, ó, eu vim com o outro lado, como eu tinha dito, e passei a pontinha pra ir conferindo se tá grudado, desgrudado. Vocês podem fazer isso com o próprio palito também. Infelizmente não dá pra ver muito nesse ângulo que eu gravei nos próximos vídeos de unhas. Vou tomar mais cuidado com isso. Mas nessas outras unhas vocês podem ver. E podem ver também que essa partezinha mais fininha da cutícula interna, ela acaba soltando conforme a gente faz isso. Então isso acaba dando um acabamento bonito quando se vai esmaltar. E mesmo quando não se vai, fica um acabamento bonitinho de unha hidratada. Parece muito que você removeu a cutícula, só olhando de perto que vê que não. Enfim, eu tenho gostado bastante de fazer isso. E, gente, nesse vídeo eu não esmaltei porque eu decidi deixar as unhas uns diazinhos cuidando bastante, tá? Esse foi o tanchinho de pele que tinha. Mas eu pretendo sim trazer alguma esmaltação antes do Natal. Então já comenta aí se vocês querem ou não. Porque se vocês não quiserem, aí eu não trago. Eu tive bastante cuidado com o mindinho que tava com um machucadinho. E essa parte aí, ó, como vocês podem ver, tinha uma pelinha. E como essas pelinhas não vão grudar de volta, pra ela não ir soltando cada vez mais, aí sim eu venho só com a pontinha do alicate, com cuidado pra tirar só ela e mais nada. E aí depois com esfoliação vai saindo. Eu vim agora com esse sérum de hidratação da Risqué. Eu sempre aplico só um pouquinho e massageio. Porém, quando eu não vou fazer nada, eu já aplico uma quantidade maior para a pele ir absorvendo. E aí eu apliquei nas unhas e cutículas. E depois disso eu fui ver uma série. Então, o tempo da série foi o tempo que ele foi agindo. E depois eu simplesmente espalhei e segui com o meu dia. E aí todos os dias eu tô aplicando ele 1 ou 2 vezes por dia, lembrando de passar hidratante em mãos sempre que lava a mão. Esses são os cuidadinhos mais básicos, mas eu vou fazer um vídeo mais completinho pra vocês, explicando como que eu faço pra não remover a cutícula e ficar com elas assim, ó. E como vocês podem ver, esse é o resultado, mesmo sem base eu gostei bastante. Já se inscreve e deixa o like se você também gostou.